Livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Querido irmão, Daniel é reconhecidamente um dos maiores profetas que houve na história de Israel. Daniel também é reconhecidamente por toda a igreja como um dos profetas que recebeu a revelação, o entendimento a respeito do período da grande tribulação. Daniel, em seu livro, ele relata revelações vinda da parte de Deus, que nos ensina, que nos mostra um pouquinho da personalidade do homem do pecado, o anticristo. Agora, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um fato interessante. Daniel era um homem estudioso, um homem de oração, um homem de jejum, mas nem por isso ele recebeu todas as revelações com facilidade. Houve momentos que Daniel precisou se aplicar ao estudo. Houve momento em que Daniel precisou se dedicar para entender aquilo que Deus estava falando com ele e através dele. E aqui no capítulo 10, versículo 12, nós encontramos esta verdade bíblica. Pois a Bíblia diz: porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Observe que o estudo da palavra de Deus, a dedicação em estudar a palavra de Deus precisa ser acompanhado de humildade, de humilhação perante o Senhor Deus. Muitos se perderam pelo caminho porque só se preocuparam em estudar, só se preocuparam em ler bons livros, só se preocuparam em fazer uma faculdade e se esqueceram de se humilhar perante o Senhor nosso Deus. Mas como Daniel se dedicava e ao mesmo tempo se humilhava, o anjo diz para ele que desde o primeiro dia em que ele se dedicou, foram ouvidas as palavras dele, e por causa das palavras dele, ali estava o anjo para trazer uma resposta. Eu gostaria de aproveitar esta meditação para trazer em mente aos irmãos a necessidade que nós temos em se dedicar, em estudar a escatologia bíblica. Eu penso que nós estamos vivendo, sim, os últimos períodos da história da igreja. Os sinais estão se cumprindo. Nós temos 3 grandes relógios escatológicos: a igreja, o mundo e Israel. E todas as profecias referentes a estes 3 estão se cumprindo. Israel voltou a ser uma nação soberana. A igreja, infelizmente, a iniquidade se multiplicou no meio dela e o amor de muitos está se esfriando. E o mundo vai de mal a pior. Nós vemos o autoritarismo, nós vemos a inversão de valores, nós vemos que, infelizmente, hoje o mundo valoriza mais as coisas erradas do que as coisas corretas. E os justos, aqueles que deveriam se levantar contra, protestar, estão calados. Então eu entendo que sim, nós estamos na eminência do arrebatamento da igreja e da instauração do governo autoritário do anticristo. Mas observe que muitas pessoas desistem de estudar a escatologia bíblica por ser um assunto relativamente difícil de entender. Mas
eu gostaria de ler para você Daniel capítulo 12, versículo 8. Veja o que este grande profeta de Deus falou. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Observe que teve assuntos, observe que teve situações que Daniel não entendeu, não compreendeu. Ora, se um homem de oração, jejum, leitura da palavra, como Daniel, teve dificuldades para entender algumas coisas, quanto mais nós. Lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, está escrito o seguinte: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha, irmão, a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse é a revelação de Deus para as nossas vidas. Então, é o nosso dever estudar a palavra, independente se nós vamos entender ou não, mas devemos estudar a palavra. E o entendimento, ele vem com a dedicação e a humildade. Quando nós estudamos a palavra de Deus com dedicação e se humilhando diante do Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus se agradará de nós e nos fará entender a sua palavra, mesmo os pontos mais difíceis dela. Lá em Salmos de número 1, do verso 1 ao verso 2 está escrito: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu penso que aqui está o grande segredo do porquê alguns entendem e outros não. A meditação, a dedicação, acompanhada da humildade perante o Senhor Deus, faz toda a diferença. Você não deve desistir quando você ler um texto relativamente difícil de entender e você simplesmente desistir daquele texto. Não, mas dobre os teus joelhos, ore ao Senhor, se humilhe diante dele e leia outras vezes aquele texto. Se necessário for, procure a orientação de algum pastor, presbítero, evangelista, algum irmão que possa te ajudar. Também não deve ser vergonhoso para ninguém adquirir bons livros, pois os livros, quando escritos por homens de Deus, dedicados ao Senhor Deus e humildes perante o Senhor Deus, é uma bênção para as nossas vidas. Então, adquira bons livros. Não se preocupe com bons ternos. Não se preocupe com boas roupas, bons calçados. Se preocupe sim em adquirir conhecimento. Uma boa Bíblia de estudo, um bom livro, isso com certeza irá te ajudar. Louvado seja o Senhor Deus, e ao Senhor Deus pertence a glória e a honra para sempre. Olha o que Jesus diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Ele diz: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu encerro a minha palavra por aqui. Esta rápida e simples meditação. O tempo está próximo. Quando você vai tirar a habilitação, você estuda as teorias, as leis de trânsito. Não é diferente a respeito da vida eterna, da salvação. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa estudar as profecias. Estudando a Bíblia, estudando as profecias, você vai entender que sim, o tempo está próximo. Irmãos e irmãs, Jesus está voltando, tudo está se cumprindo. Em breve o anticristo vai aparecer no cenário mundial. Já se fala em marcar as pessoas com um código. O governo chinês já estuda essa possibilidade. Nós estamos na iminência
de chegarmos ao fim do uso de dinheiro impresso em papel, cartões de crédito, cartões de débito, criptomoedas, moeda digital, já é uma realidade. Tudo que a palavra de Deus falou e fala em nossos corações a cada dia está se cumprindo. Jesus está voltando. Estude a palavra de Deus. Procure estudar as profecias bíblicas. Não desista, não desanime na primeira dificuldade que você encontrar, mas peça ajuda a Deus e siga em frente na busca pelo conhecimento, e que este conhecimento venha se transformar em bênção para a sua vida e para a vida das pessoas que estiverem à sua volta. Deus abençoe a sua vida, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.